Escute com atenção. O que realmente machuca uma mulher não é o fato de você tê-la amado. O que a fere é perder o acesso àquilo que você oferecia de graça, sem que ela percebesse o valor que isso tinha. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Muitas vezes, ela não deixou de gostar de você. Apenas se acostumou com a segurança de te ter ali, todos os dias, disponível, previsível e fácil de alcançar. E quando um homem se torna previsível, ela inconscientemente começa a perder o respeito. Aos poucos, deixa de te ver como alguém admirável. Pode parecer injusto, mas é exatamente o que acontece em muitos relacionamentos. Enquanto você dedicava tempo, energia, carinho e atenção, ela via isso como algo normal, quase automático. O que antes era um presente passou a ser rotina. O que antes despertava emoção virou apenas parte do cenário. O problema não foi ser bom com ela. O erro foi não entender o valor da sua própria presença. Porque quando uma mulher sente que pode ter você sem esforço, sem limites e sem respeito, algo muda dentro dela. Você deixa de ser o homem que ela admira e vira apenas mais uma opção. E aqui vem a parte mais incômoda de ouvir. O que mais dói em uma mulher não é perder um homem bom. O que mais dói é perder aquele que ela não conseguiu controlar. Não é o amor que a abala, é o fato de perceber que você não se ajoelhou diante da indiferença dela. É descobrir que você não precisava da aprovação dela para se sentir um homem completo. E sabe quando ela percebe isso? Quando já é tarde demais. Enquanto você estava sempre presente, ela testava seus limites, brincava com sua paciência e com suas emoções. Mas no instante em que você decide dar um passo para trás, recuperar o próprio valor e parar de correr atrás, é aí que o sofrimento começa. É aí que ela sente o peso do seu silêncio. Ser homem não é suportar tudo calado, nem aceitar ser tratado como descartável. É reconhecer que seu valor não depende do quanto alguém o aprecia. É saber se afastar quando o respeito acaba. E esse afastamento, esse vazio, esse silêncio, doem mais do que qualquer discussão ou lágrima. Não porque ela te ama profundamente, mas porque entende que perdeu algo que não voltará do mesmo jeito. Um homem que se doou por inteiro e agora fechou a porta. Um homem que decidiu parar de oferecer sua presença a quem não soube apreciá-la. É sobre isso que precisamos falar, o que realmente machuca uma mulher quando ela não te valoriza. Porque ela não sente a perda enquanto você ainda está ali, e como a sua ausência se torna a lição mais forte que ela jamais esquecerá. O que mais dói para uma mulher não é quando você deixa de amá-la. O que realmente a abala é quando ela percebe que já não te tem nas mãos, que você deixou de ser previsível, que sua atenção já não está disponível o tempo todo como antes. Os homens costumam acreditar que o amor se prova estando sempre presente, disponível, pronto para tudo. Mas, na vida real, acontece o contrário. Quanto mais fácil é ter você, menos valor você tem. O que é simples demais, raramente é respeitado. Quando ela sente que já te tem garantido, que não importa o que faça, você vai continuar ali, algo muda. Ela começa a te enxergar como alguém sem mistério, sem limites, sem força. E quando não há desafio, o encanto desaparece. Mas tudo muda quando você impõe limites. Quando mostra que não vai permanecer onde não é valorizado, o jogo vira. A dor dela começa exatamente aí, no momento em que percebe que sua presença não é mais uma certeza. Imagine essa cena. Você era o tipo de homem que mandava mensagens todos os dias, que respondia em segundos, que sempre convidava, que sempre estava disposto. Para ela, isso era o mínimo. Mas um dia, algo dentro de você muda. Você decide parar de se doar tanto. Já não responde de imediato. Já não procura por qualquer motivo. Já não está sempre disponível. No início, ela ignora. Pensa que é apenas uma fase. Acredita que logo você voltará aos velhos hábitos. Mas os dias passam e algo fica evidente. Você segue sua vida. Continua crescendo, sorrindo, vivendo, só que sem ela no centro. E é nesse momento que ela começa a sentir o vazio.
O que antes era garantido agora está em risco. Ela perde o controle e isso a fere mais do que perder o seu amor. Porque não é apenas sobre não receber mensagens ou atenção, é sobre perceber que já não domina o seu tempo, suas emoções ou sua energia. E quando perde esse poder, o orgulho dela é quem sente o golpe. Um homem que está sempre disponível se torna invisível. Mas o homem que sabe se afastar quando não é valorizado se torna inesquecível. Esse contraste é o que mais machuca. Passar da segurança de ele sempre estará aqui para a incerteza de talvez eu o tenha perdido. No fim, o que realmente dói não é a ausência física, mas o significado dela. Seu silêncio mostra que você nunca foi tão seguro quanto ela imaginava. E esse é o golpe mais doloroso. Ser constante não é o mesmo que ser submisso. Estar presente não é o mesmo que estar preso. E a diferença entre um homem forte e um homem esquecido está exatamente nisso. Em saber quando parar de dar o que já não é valorizado. Um dos maiores erros que muitos homens cometem é acreditar que para conquistar uma mulher é preciso dar tudo: atenção, carinho, tempo, dinheiro, presentes, mensagens, promessas. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. O excesso destrói o valor. Dar demais sem que exista merecimento é o caminho mais rápido para perder o respeito. O ser humano, por natureza, valoriza aquilo que precisa conquistar. O que vem fácil se perde fácil. É como quando alguém compra algo com o próprio esforço. Cuida, protege, valoriza. Mas quando algo é entregue sem custo, vira apenas mais um objeto esquecido. E nas relações acontece o mesmo. Quando uma mulher sente que não precisa fazer nada para ter o seu melhor, ela não valoriza o que recebe. O erro não é amar. O erro é entregar tudo sem critério, sem equilíbrio, sem que haja esforço da outra parte. Porque quando você faz isso, está enviando uma mensagem silenciosa. Eu não preciso ser respeitado para me doar. E essa mensagem mata a atração. Você deixa de ser um homem admirado e passa a ser um homem previsível, alguém que ela pode ter a qualquer hora, mesmo sem merecer. Com o tempo, isso gera conforto demais. O conforto mata o desejo. Quando você se torna o homem que nunca diz não, que sempre perdoa, que sempre cede, ela deixa de sentir aquele mistério, aquele impulso de te conquistar. Imagine, você conhece uma mulher e em poucas semanas passa a cercá-la de atenção. Mensagens o tempo todo, presentes, convites, elogios constantes. Ela não precisou conquistar nada disso, apenas recebeu. No começo pode parecer encantador, mas logo se torna previsível. O que é previsível perde o brilho. O segredo não está em negar amor, e sim em dar valor ao que você oferece. Quando um homem sabe dosar, quando espera sinais de interesse antes de entregar mais, ele transmite força. Ele diz com atitudes: meu tempo e minha energia são valiosos. Não dou isso a qualquer pessoa. Qualquer. E é exatamente isso que desperta o respeito. Dar sem medida não é prova de amor, é sinal de insegurança. Porque o homem que tem valor não precisa provar nada. Ele se torna valioso justamente porque se escolhe primeiro. Quando você passa a dar menos e a se respeitar mais, algo curioso acontece. Ela se aproxima. Não porque você a manipulou, mas porque entendeu o próprio valor. A mulher percebe que com você é preciso merecer. O que precisa ser conquistado sempre desperta mais desejo do que o que é dado sem esforço. No fim, o que realmente a machuca não é que você dê pouco, mas que retire o tudo garantido que ela nunca valorizou. Esse vazio é o que a faz refletir. É nesse espaço que começa a entender o quanto você valia. A ausência tem um poder que poucos entendem. Quando você está sempre presente, disponível, disposto, sua presença se torna algo comum, previsível, quase invisível. Ela se acostuma a ter você ali, como se fosse um direito, mas o dia em que você decide se afastar um pouco, o dia em que começa a viver sua vida sem girar em torno dela, tudo muda. A sua ausência começa a pesar mais do que todos os dias em que esteve ao lado dela. É curioso como o ser humano funciona. Quando tem, não valoriza. Quando perde, entende o que tinha.
Enquanto você estava ali o tempo todo, ela não via nada de especial. Mas quando o seu silêncio aparece, ela sente o impacto, porque de repente aquele sempre disponível deixa de existir. O que antes era certeza vira dúvida. Uma mulher nem sempre sente falta do homem, sente falta do acesso constante que tinha a ele. Sente falta da segurança de saber que você estaria ali, das mensagens que chegavam todos os dias, da atenção garantida. E quando isso acaba, o mundo dela balança. Ela começa a comparar. Antes ele me procurava sem que eu pedisse. Agora está em silêncio. Antes eu era prioridade. Agora ele parece ter outros focos. Essas comparações são o que a faz sentir o vazio. Não é o amor que falta, é o controle. Ela percebe que já não manda nas suas emoções, e é aí que começa o desconforto. Sua ausência devolve o mistério que a rotina havia apagado. Quando você estava sempre por perto, ela sabia tudo sobre você, o que fazia, onde estava, o que pensava. Mas com o seu silêncio nasce a incerteza. E a incerteza é o que reacende o interesse. Não é um jogo, é equilíbrio. O homem que se respeita não some para manipular, ele se afasta para se reencontrar. Estar distante não é punição, é lembrança. É mostrar que sua presença tem peso, tem valor. Se você está sempre lá, não faz diferença. Mas se de vez em quando não está, ela entende o privilégio que era ter você. O contraste entre presença e ausência cria algo poderoso. Quando você estava sempre disponível, ela podia ignorar suas mensagens, recusar seus convites, desvalorizar seus gestos, e nada mudava. Agora, cada vez que você se cala, ela sente o eco. E esse eco diz muito mais do que qualquer discurso. Você aprendeu a se escolher. Sem ausência, não existe presença que tenha valor. É simples assim. O vazio que você deixa é mais marcante do que qualquer palavra bonita. O homem que sabe quando recuar não está fugindo. Está mostrando que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada. No fim, o que realmente dói em uma mulher não é o silêncio de um homem que desistiu, mas o silêncio de um homem que amadureceu. Aquele que entendeu que não precisa gritar para ser ouvido. Aquele que aprendeu que, às vezes, o maior sinal de amor próprio é o silêncio. Existe uma verdade que poucos homens aceitam. Quando você perde o respeito de uma mulher, ele nunca volta a ser o mesmo. Você pode reconquistar parte da admiração, pode até reconstruir a relação, mas o respeito original, aquele que ela sentia no início, dificilmente retorna com a mesma força. E o mais curioso é que esse respeito raramente se perde de uma vez só. Ele vai se desfazendo aos poucos, a cada vez que você prefere agradar em vez de impor limites, a cada momento em que se cala por medo de perdê-la, a cada gesto em que demonstra mais necessidade do que firmeza. É assim, passo a passo, que muitos homens entregam a própria dignidade sem perceber. Enquanto você acredita que está demonstrando amor, ela no fundo começa a ver fraqueza. Porque o respeito não nasce do sacrifício cego, mas do caráter firme. E cada vez que você abre mão da sua essência só para mantê-la por perto, está ensinando a ela que pode ser moldado, que é um homem disposto a se dobrar para não ficar só. E uma mulher pode até gostar de um homem assim, por um tempo, mas nunca o admirará. O sem admiração, o desejo morre. Muitos acreditam que quando ela perceber o quanto você a ama, voltará a te respeitar. Mas não é assim. Amor sem respeito é um amor que adoece. E o respeito se mantém com atitudes firmes, não com palavras bonitas. Por isso, é importante entender, quando você diz sim a tudo, quando aceita o que te incomoda, apenas para evitar discussões, o que ela ouve é: esse homem está disposto a se perder por mim. E no momento em que ela percebe isso, a admiração se quebra. Nenhuma mulher consegue admirar um homem que se apaga para agradar. Pode até se acostumar com ele, pode até ficar, mas lá no fundo o vê como alguém fraco. O respeito é algo que precisa ser cultivado todos os dias, com limites claros, com decisões firmes e com uma autoestima que não depende da validação de ninguém. E se em algum momento ela perdeu o respeito por você, não gaste sua energia tentando recuperá-lo no mesmo lugar. A reconstrução começa dentro de você. A verdadeira virada vem quando você entende que o objetivo não é reconquistar alguém, e sim se reconquistar.
É quando você se torna um homem que não precisa mais provar nada, porque sabe quem é. O homem que se respeita se torna automaticamente mais atraente, porque não mendiga o que já possui, valor. Respeitar a si mesmo é não tolerar o que te diminui. É escolher a paz em vez da submissão. É compreender que ser um bom homem não é ser submisso, mas ser firme, leal e autêntico. Quando você vive dessa forma, ela pode te amar ou pode ir embora, mas uma coisa é certa, nunca vai te esquecer. Porque um homem que se respeita deixa uma marca impossível de apagar. O maior erro que muitos homens cometem depois de se afastarem de uma mulher que não os valorizou é continuar agindo como se ainda precisassem dela. Não dizem isso em voz alta, mas demonstram em atitudes, com indiretas, postagens, tentativas de chamar a atenção ou simplesmente ficando disponíveis, esperando uma mensagem que talvez nunca chegue. Mas enquanto ela sentir que você ainda depende da aprovação dela, não existe aprendizado, não existe respeito e muito menos superação. Porque o verdadeiro impacto acontece quando ela percebe que você não precisa mais dela. Quando entende que você segue vivendo, crescendo, evoluindo e sorrindo, sem precisar que ela esteja por perto. Esse é o momento em que o jogo muda completamente. Não porque você tenta provar algo, mas porque mostra com suas atitudes que o centro da sua vida não é mais ela. E essa percepção é devastadora para quem acreditava ter controle sobre você. O homem que não precisa provar nada é o mais livre de todos. Quando você deixa claro que sua felicidade não depende de nenhuma mulher, manda um recado poderoso. Meu valor não está nas mãos de ninguém. E isso quebra toda a ilusão de poder que ela um dia teve sobre você. A maioria acredita que a vingança é mostrar sofrimento, fazer falta, tentar reconquistar. Mas isso não é força, é carência disfarçada. A verdadeira força está na indiferença, em seguir em frente com serenidade, sem dramas, sem precisar que o outro veja sua dor. O segredo é simples, não finja que não precisa dela, se torne alguém que realmente não precisa. Trabalhe em você, cuide do corpo, da mente, dos seus projetos. Construa uma vida tão completa que ninguém possa preencher o que já está inteiro. Esse é o castigo mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais poderoso. Ela percebe que o homem que antes girava em torno dela, agora gira em torno dos próprios sonhos. E nada é mais atraente ou doloroso do que isso. Porque o verdadeiro castigo não é vê-lo sofrer, é vê-lo florescer. É entender que a sua vida não parou um segundo sem ela. É perceber que o tempo que antes era dedicado a buscá-la, agora é investido em si mesmo. A mulher que um dia te subestimou começa a pensar: como ele conseguiu seguir assim? Por que não parece abalado? E é nesse silêncio, nessa calma, nessa estabilidade, que ela entende o que realmente perdeu. No fundo, a ausência de necessidade é o que mais assusta. Porque mostra que você não dependia dela. Dependia apenas de lembrar quem você é. E quando um homem desperta, ninguém o controla mais. Por isso, o verdadeiro respeito nasce quando você se liberta da necessidade de ser validado. Quando você entende que não precisa ser o centro da vida de ninguém, porque já é o protagonista da sua. Existe uma verdade que muitos homens se recusam a enxergar. Uma mulher não valoriza quem demonstra precisar demais dela. Ela só aprende a respeitar quando entende que você é completo por conta própria. Quando percebe que o seu mundo não gira ao redor dela, mas ao redor de você mesmo. E aqui está a frase mais dura, mas também a mais libertadora. Ela não sofre porque te perde, sofre porque perde o poder que tinha sobre você. É isso que a fere de verdade. Não é o seu amor que causa dor, é o fim do controle. Enquanto você ainda busca aprovação, ainda se explica, ainda tenta provar seu valor, ela se sente segura. Mas o dia em que você para de tentar convencê-la, o dia em que simplesmente vive, trabalha, treina, cresce, sem olhar para trás, é o dia em que ela entende que te perdeu de verdade. E esse é o ponto de virada. Porque o homem que se respeita não precisa dizer nada. Ele mostra com o silêncio, com o foco, com a paz. Enquanto ela se pergunta o que aconteceu, você segue em frente. E não há vingança maior do que a tranquilidade de quem superou.
A mulher que um dia brincou com o seu tempo vai sentir falta de algo que nem sabe nomear. Não é de você, é da sensação de controle que ela tinha. Mas o homem que aprendeu a viver sem depender de ninguém não volta mais a ser o mesmo. Ele se torna inteiro, e o que é inteiro não mendiga metades. Enquanto você implora, ela dorme tranquila. Mas quando você some e constrói, é ela quem perde o sono. Não porque te ama, mas porque percebe que não manda mais no seu coração. E esse é o maior choque que alguém pode sentir, entender que o poder acabou. Por isso, o segredo não está em demonstrar sofrimento, e sim em demonstrar paz. Não é fingir indiferença, é realmente alcançá-la. É cuidar de si, fortalecer corpo, mente e espírito, até que amar ou não amar alguém não determine mais o seu valor. Quando você chega nesse ponto, não existe rejeição que te abale, porque a rejeição só dói enquanto você acredita que precisa ser escolhido. Mas quando você se escolhe primeiro, o jogo muda completamente. Um homem que se respeita não implora, não se humilha e não tenta convencer ninguém a ficar. Ele sabe que sua energia é sagrada e só será compartilhada com quem entende o privilégio que é recebê-la. Então lembre-se, o que realmente destrói uma mulher não é o seu silêncio, é o fato de ver que você está bem. É ver que você continua de pé, sorrindo, evoluindo, sem precisar provar nada. Porque o verdadeiro poder está em seguir. Você não precisa ser o homem que ela perdeu. Precisa ser o homem que se encontrou. E quando isso acontece, não há volta. O respeito, a admiração e a força que nascem desse despertar são tudo o que você precisa para nunca mais ser tratado como opção.